Apesar de você gostar ou não, e eu tô falando com você, pai de menina, você não imagina o quanto a sua filha espera de você, o quanto ela precisa de você. Quando nasceu a sua menininha, a sua princesinha, todos os pais olham embevecidos e acham que vão continuar só nesse papel de contemplar, de admirar a beleza, a inteligência, a força da sua filha. Mas esquecem que eles têm um papel preponderante na sua vida, né? A sua filha, as filhas, agora nós estamos falando só do pai e da filha, é o único relacionamento que nós estamos falando agora. As filhas querem e precisam ver no seu pai um líder, um homem que vai à frente, sabe? É assim que elas vão entender o que elas vão querer como um homem na vida delas. Elas têm que ver como um protetor, como um provedor, querem admirá-lo, né? E assim, eles têm um tremendo poder sobre as filhas. E não é apenas um ideal, não, isso é realidade. E todos os estudiosos do assunto coincidem nesse pensamento, né? Sabe por quê? Porque o pai, na verdade, é o primeiro amor da sua filha, é o primeiro amor da sua primeira pessoa do sexo oposto ao dela, onde ela vai colocar todo o seu embevecimento, que ela vai olhar e babar mesmo pelo pai, né? E é o homem mais importante da sua vida, mais importante da sua vida. As suas intenções, né, com ela, as intenções do pai, vão prepará-la para ela se relacionar com todos os outros homens. De acordo com o relacionamento que ela tenha com seu pai, assim ela vai se relacionar com o futuro namorado, noivo, marido e com os outros homens também, né? Então parece assim para o pai que às vezes acha que a menina, o problema é da mãe. Menina é problema da mãe, a roupa que veste, como que faz, o que fala, problema da mãe. E eu quero colocar esse fardo um pouquinho nas suas costas aqui. O problema não é da mãe. Aliás, não é um problema. A questão é que precisa dos dois. Ela precisa da mãe, que com a mãe ela vai se identificar com a figura feminina, com a forma de ser, mas ela precisa do pai. E se ela aprender a amar o pai e confiar nele, vai ser muito mais fácil futuramente ela confiar no seu marido. Quer dizer, a gente sabe por experiências negativas o quanto a ausência da figura do pai ou uma figura do pai negativa pode influenciar negativamente no futuro, inclusive na identificação sexual da sua filha. Então, assim, por isso que eu digo, talvez não seja uma coisa confortável para ouvir, né? Então, por que acontece isso? E a gente vê assim que a maioria dos pais subestimam a importância que tem na vida das filhas. Tem um psicólogo espanhol, o Gerardo Castilho, e ele fala muito disso. Ninguém como pai consegue demover a filha de uma ideia, por exemplo, de colocar uma roupa que não está muito legal, uma roupa um pouco sensual, um pouco assim provocativa. A mãe pode falar 1000 vezes que a filha vai brigar com a mãe, falar que a mãe não entende nada, que a mãe tá por fora. Agora, se o pai fala, filha, eu não gosto de ver você assim desse jeito, essa não é a minha filha. Quando ele fala isso para a filha imediatamente vai trocar de roupa, porque é importante para ela o que o pai pensa dela. Então, é muito importante vocês assumirem esse papel desde muito cedo, terem muita proximidade, sei lá, fazerem coisas juntos, tocarem um instrumento juntos, gostarem, sei lá, às vezes o pai, assim, o que o pai gosta de ouvir em matéria de música, de instrumentação, de jogos, de esporte, acaba passando muito para a filha, né? E você sabe que consequências pode ter esse estranhamento, assim, quando o pai... Tem muito pai que fala, eu não consigo falar isso para minha filha, eu não consigo. Quando o pai se afasta da vida da filha, a vida da filha enfraquece. E enfraquece de verdade. A autoestima fica enfraquecida, sua capacidade de ter relacionamentos saudáveis com outros homens fica enfraquecida, a sua percepção do que é capaz de alcançar fica enfraquecida. E particularmente, gente, meninas entre 10 e 17 anos de idade precisam de muita atenção, carinho e contato masculino. Né? Por isso que tantas meninas, às vezes, iniciam sua vida sexual, uma vida sexual ativa com pouca idade, porque buscando essa necessidade dessa relação com o sexo masculino.
Então, se o pai se afasta, a menina procura o que ela precisa em amizades masculinas ou em relacionamentos sexuais românticos, que às vezes são muito furados, e ela vai ter uma visão muito equivocada do que é a vida sexual e a vida com outro, com um homem, né? A mulher com o homem. Então, o fator que mais influencia a autoestima da menina, sabe o que é? O afeto do pai. E o afeto do pai não é só falar minha princesinha, minha belezinha, fica aqui com o papai. Não, muitos pais falam para as filhas, ai, minha filha não cresce, por favor, fica sempre assim. E pelo contrário, queira que ela cresça, que ela se estabeleça como mulher no mundo e tal. Então vai depender muito, o afeto do pai passa em todas as circunstâncias. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele observa, tudo que ele exige, inclusive, né? Então, para melhorar a imagem de uma menina de si mesma, o pai precisa expressar a afeição de maneira física. Abraços, beijos, sabe assim, toques. É importante que o pai faça tudo isso. E a gente vê muitos pais que são ótimas pessoas, são pessoas maravilhosas, mas assim, criam uma distância. Se ser um bom pai é muito importante para ser um bom marido depois. A sua filha vai buscar um marido, sabe como? Muito parecido com você. Então é importantíssimo que ela tenha a referência masculina do que é o masculino, para que serve ter um sexo feminino e masculino, vai ser muito a partir da mãe e do pai, né? E as filhas observam os pais. Elas observam os pais na sua atividade em casa, observam, por exemplo, como ele trata a mãe. Então aí, paizinhos, presta bem atenção, vocês que tratam a mãe meio meia boca, assim, sabe? Com desrespeita, reclama, xinga, sei lá o que. Ela observa isso, né? Por que a gente vê hoje tão tristemente quantos adolescentes e jovens falam, eu não quero casar? Por que será que eles falam isso, eu não quero casar? Que experiência será que eles estão tendo em casa, né? Então, tudo que elas veem na sua casa, elas vão levar para o seu próprio casamento ou não. Vão levar para a sua própria identificação como uma mulher feminina ou não. E a gente sabe perfeitamente bem que hoje existe muito uma falta de identificação de muitas meninas nessa idade, entre os 10 e os 17, que não se identificam com o seu papel de mulheres, né? Então, elas vão observando como que o pai trata a mãe e vão mais ou menos forjando assim como será o seu futuro, né? E tem mais uma coisa importante para vocês, pais. Os pais que acham que se impõem limites, estabelecem horários, até obrigam as filhas a fazer algumas coisas em casa, elas vão se afastar deles. Justamente ao contrário, né? As meninas que acabam em maiores apuros são as meninas cujos pais não impõem limites. E o pai pode e deve dizer não. Olha, dizer não com simplicidade. Por exemplo, na roupa, de falar, filha, essa roupa não é você, essa roupa, não dá para você sair com essa roupa. Quem é essa pessoa que está vestida desse jeito? Com esse decote, com essa saia tão curta? Quem é essa filha? Essa não é a minha filha maravilhosa, que eu amo tanto e tal, né? Então, e nessa relação com os pais, para criar esse elo, esse canal de comunicação, os pais e as filhas precisam estar momentos juntos, fazendo coisas divertidas. A gente não pode ser um pai, assim, sufocador e educador, que fica o tempo inteiro só falando o que tem que fazer, o que devia fazer, como fazer. Tem que dar risada, tem que cantar uma música junto, tem que velejar junto, patinar, mergulhar, sabe Deus, andar a cavalo, alguma coisa, fazer juntos, né? Usufruir da vida juntos. Isso une muito a filha ao pai, né? E isso tudo é importantíssimo na adolescência, que é justamente a época onde os pais começam a se ausentar. Porque acham, não, a mãe que resolve, a menina vai ficar menstruada, a mãe que tem que falar. Gente, não é esse o papel do pai. Pode ser que o papel de falar para a filha como é a menstruação é da mãe, mas o pai tem que acompanhar esse crescimento, né? Essa transformação da menina em mulher. Então, assim, se o pai assim, fala com a filha e impõe uma lei, não, você tem que fazer isso, o que vai acontecer? A filha não vai falar mais as coisas com o pai. Mas o pai abre caminhos, porque o pai realmente, os pais são vidrados nas filhas. Claro que eles também amam os filhos, mas eles são vidrados nas filhas, principalmente nesse período, porque elas são muito lindas. Eles não acreditam olhar para aquela obra-prima e pensar, meu Deus do céu, isso aí saiu de mim, como é que pode uma coisa ficar tão perfeita, né?
Então, assim, as conversas não podem ser, elas têm que ser conversas equilibradas. Tem que ter, entre as conversas de educação, de exigência, se fez, não fez, tem que ter prazer, tem que ter diversão, tem que ter, ir ao cinema, como é que chama isso? Um acampamento, fazer, sei lá, inventar alguma coisa só com a menina. E os homens acham muitas vezes que é só assim, ele precisa ter um filho homem para ir com o menino no futebol, para poder jogar futebol com ele. Uma menina, normalmente, eles não sabem o que falar, o que fazer, né? Então, muitos pais se sentem completamente perdidos na hora de conversar com as meninas. Então, ele fala assim, não, então deixa falar com a mãe, deixa falar com a mãe. Ela precisa disso, né? Então, assim, como é que vocês devem começar a conversar, vocês pais? Dizendo às filhas o que realmente elas querem ouvir, né? O que querem ouvir, o que querem dizer. E uma das melhores maneiras é ouvir suas respostas sem interrompê-las. As meninas precisam falar, a mulher é muito mais eloquente que o homem, fala muito mais loquaz. Então, precisa deixar que elas falem sem interrupção. Isso é mais difícil de pedir para as mães, porque as mães têm aquela neura de educação e muitas vezes vão interromper as filhas, né? Então, pergunta alguma coisa e fica ouvindo a resposta. E assim, se discordar, não fala nada da primeira vez, né? Depois você retoma a conversa mais tarde. E também, cada conversa, a gente não pode ser uma aula. Olha, minha filha, uma boa menina tem que fazer isso, uma boa menina tem que fazer isso. Não. E esse é um grande erro que os pais cometem, né? Então, você tem que encarar essas conversas pensando a longo prazo. Uma gotinha hoje, outra gotinha amanhã, outra gotinha amanhã. Não espere que a sua filha, num minuto, num passe de mágica, vai transformar naquela que você sempre esperou, né? Então, assim, não se complique com problemas profundos ou complexos, tá? Não é essa a sua praia. A melhor coisa é que a conversa seja absolutamente simples, com naturalidade e simplicidade. Quando o pai fala, por exemplo, sobre religião, sobre sexo, que são os temas assim mais polêmicos, não precisa ir muito a fundo. A filha, na verdade, sabe o que ela quer saber do pai? Ela quer saber o que o pai pensa de Deus e o que ele acha que ela deveria fazer. Simples assim. Você não precisa lá discorrer em grandes assuntos, né? Então, essas mensagens, assim, você precisa conversar com ela. Se não conseguir falar diretamente com ela, pergunta assim, o que as suas amigas pensam sobre isso? Que é um jeito que as meninas acabam falando as coisas para os pais, né? Eu tenho uma amiga que está falando que isso, que aquilo. Então pergunta, o que suas amigas pensam? O que você acha de fazer sexo antes de casar? Pergunta para ela isso. Vamos ver o que ela pensa, né? E daí você pode falar alguma coisa. E elas querem ouvir os pais, né? Então, por isso os pais têm que usar, os pais homens, né? Sempre estou recordando que é os pais homens. Falar de forma que ela se sinta à vontade, que ela não se sinta assim, tolhida a falar, né? E se o pai não se sentir à vontade para perguntar à filha, então sempre isso, perguntar o que ela pensa, o que os amigos dela fazem. Isso vai dar uma ótima ideia da filha que ele tem em frente. Então, assim, pais, eu estou animando vocês, porque assim, o trabalho de vocês é importantíssimo, mas é simplíssimo, porque vocês não precisam entrar em grandes aprofundamentos, não precisam. O importante para a filha é o que você pensa dela e o que você pensa de todas as coisas. O que você pensa de família, de casamento, de religião, de sexo, de namoro. Ela quer saber o que você pensa, é muito importante para ela. E a filha normalmente vai querer fazer aquilo que agrada o pai. Então fica com essas ideias, volta esse vídeo para trás, pega um papel e lápis, anota isso aí e tenta colocar em prática. Você vai ver como isso vai funcionar dentro da tua casa.